Olá pessoal, nessa videoaula de hoje nós vamos começar a ver sobre fundação indireta, que é o dimensionamento geométrico de fundações por estacas. Então veremos um pouco dos aspectos gerais e já entrar na parte de dimensionamento geométrico. Qual é o critério para a escolha da fundação indireta, que é uma fundação profunda? Primeiramente, deve-se verificar se há possibilidade de fazer a fundação rasa. Então, nos casos em que não há essa possibilidade, opta-se pelo uso de uma fundação profunda, que ela é aconselhável quando o SPT do solo for maior ou igual a 8 e em profundidades maiores a 2 metros da superfície do solo. E esse tipo de fundação indireta, que são as estacas, elas transmitem a carga da superestrutura através do corpo, por isso que elas precisam ter uma certa profundidade considerável, para que essa transmissão de carga possa ocorrer ao longo de toda a profundidade, toda a altura da estaca. E essa transmissão de carga, ela é utilizada, ela é executada, usando o atrito entre a estaca e o solo e a resistência de ponta da estaca. As estacas, elas podem ser classificadas em dois modos de execução, que são as moldadas in loco e as estacas pré-moldadas. No caso das estacas pré-moldadas, elas são estacas que são fabricadas em indústrias. Então, elas já vêm prontas para a obra e como que elas são instaladas como fundação? Por meio de bate-estaca, que posiciona a estaca no ponto em que ela vai ser cravada e por meio de impacto de como se fosse um martelo, um peso, que vai batendo na cabeça da estaca e a estaca vai entrando no solo, sem que haja nenhuma abertura de vala na obra, ela entra por impacto mesmo. E tem o caso das moldadas in loco, que são as estacas que são feitas já no local onde elas onde será feita a fundação. Então, tem que se perfurar o solo com equipamento e depois de perfurado, que abre a vala onde vai ser instalada a estaca, onde vai ser executada a estaca, esse furo ele é preenchido com concreto. E nesses casos, as estacas podem ser ou não armadas. Então, pode existir armadura ou elas serem só de concreto. Em relação aos mecanismos de transmissão de cargas das estacas ao solo, nós temos dois mecanismos, que é o caso do atrito lateral e o caso da reação de ponta. Quando a gente trabalha com estacas de pequena profundidade, ou seja, quando elas são muito curtas, prevalece a ação da reação de ponta da estaca, ocorrendo o inverso quando eu trabalho com estacas mais longas, porque aí prevalece o atrito lateral. Quando se considera apenas o efeito do atrito lateral, essa estaca ela é denominada de estaca flutuante, como aparece na imagem, na terceira imagem aqui. Então, a gente tem a imagem com os três casos. Quando eu tenho a reação de ponta nas estacas mais curtas, quando eu tenho a reação de ponta e o atrito lateral, na imagem do meio, e a última é no caso de estaca flutuante. O atrito lateral, ele é um mecanismo de transmissão de cargas, mas ele pode acarretar alguns problemas quando a estaca já estiver executada. Então, por exemplo, a ação de cravação de estacas vizinhas ou o rebaixamento de lençol freático levam ao adensamento do solo, e isso pode provocar um movimento do solo de cima para baixo, deslocando-o na vertical. Em deslocamento,
pelo atrito entre o solo e o corpo da estaca, provoca no solo um esforço de tração que pode chegar a romper a estaca que já foi executada. Esse fenômeno descrito ele é chamado de atrito negativo, porque ele atua de cima para baixo na estaca. A gente sabe que o atrito lateral na estaca ele ocorre de baixo para cima, porque ele é o atrito da estaca em relação ao solo. Então, quando todo esse fenômeno ocorre, ele inverte de posição. Então, ele provoca um atrito contrário ao atrito gerado pelo atrito lateral. Para que a transmissão das cargas das estacas ao solo seja feita de maneira adequada, a gente tem que observar alguns critérios de execução, que na verdade devem ser avaliados após a execução, né? Então, quando a gente tiver casos de estacas isoladas que não possuem vigas de travamento, a diferença entre a locação da estaca prevista em projeto e a obtida em campo não deve ser superior a 10% da menor dimensão da estaca. E no caso de serem estacas agrupadas, permite-se uma diferença de até 15%. Então, como no caso, por exemplo, das estacas, as estacas pré-moldadas, que elas são cravadas no solo, a gente pode ter algum deslocamento do eixo da estaca, então da posição original que ela deveria ter em projeto. Então, são esses valores que deve-se tomar cuidado. Outro critério é que a inclinação da estaca em relação à vertical não deve ser superior a 1% do comprimento total da estaca. Também um outro critério que deve ser observado durante a execução das estacas em obra. Quais os critérios para avaliação do comprimento da estaca? Então, primeiramente, a gente tem um critério de projeto e depois um critério para aceitação do comprimento real na obra. Então, partindo pelo critério de projeto, ele é válido para a previsão dos custos de execução desse tipo de estaca e serve de parâmetro com os valores reais que serão obtidos em campo durante a execução das fundações em estacas. Então, a gente utiliza um método empírico que, quando a gente comparar o valor obtido por esse método com o valor da profundidade encontrado na obra, essa diferença não extrapola 10%, então por isso que ele é um método bastante utilizado. Então, esse método empírico ele é feito da seguinte forma: ele precisa do perfil de sondagem do solo, onde eu consigo ver a cada metro de profundidade o valor do SPT do solo. Eu preciso fazer um somatório dos valores de SPT até atingir no mínimo um somatório de 60 ou mais. E nessa profundidade que eu atingi esse valor de 60 ou mais, ele precisa ter no mínimo um SPT de 15. Então, por exemplo, a gente tem aqui nessa imagem um exemplo onde eu começo com um SPT de 2 no primeiro metro, 7 no segundo metro, 12 no terceiro metro e assim por diante. Então, eu vou somando esses valores de SPT de acordo com a profundidade e quando eu chego no 1, 2, 3, 4, 5... Quando eu chegar no sexto metro, eu vou ter um somatório de 78. Então, 78 ele é maior que 60. Então, é válido. O outro ponto que eu devo me atentar é que se na profundidade de 6 metros, eu tenho um SPT de no mínimo 15. Ok, eu tenho um SPT de 22. Então, a profundidade provável dessa estaca seria de 6 metros. Aí, suponhamos que eu chegasse no somatório de 78 e no lugar desse 22 fosse um valor menor que 15. Então, eu deveria proceder para o próximo metro
Então, já seria um valor acima dos 60 também, né? No caso, seria acima do valor do somatório obtido. E aí, eu pegaria o próximo metro que tivesse esse SPT mínimo de 15. E aí sim eu iria obter o valor da profundidade da estaca. Definido o comprimento da estaca em função do perfil de sondagem do solo, a gente também tem agora o critério para aceitação do comprimento real durante a execução na obra. A profundidade em que a estaca deve parar na execução é estabelecido pela nega. Essa nega é um valor que corresponde ao número de golpes do pilão do batistaca ou de quedas do baldestrauss, necessários para aprofundar a estaca em um determinado comprimento pré-estabelecido. Esse é um valor que pode variar em função da confiança do solo. Mas ele é um valor muito utilizado em torno de 10 golpes para cada centímetro de profundidade. E convém que essa nega seja verificada mais de uma vez para confirmar que efetivamente foi atingido o ponto de apoio da estaca e que não se trata apenas de uma camada mais resistente. Carga de trabalho de projeto. Para cada estaca, a gente sabe que ela possui uma carga nominal, referente ao elemento estrutural. E leve em conta apenas a seção transversal e a resistência à compressão do material da estaca para determinar essa carga nominal. Considera-se geralmente que esta carga nominal como sendo a própria carga de trabalho do conjunto estaca-solo. Então, após a escolha do tipo de estaca que será utilizada, é necessário adotar essa carga de trabalho das estacas. Então, essa carga de trabalho PE, ela é definida pela carga média de todos os pilares, dividido por 3. Divide-se por 3 porque considera-se que boa parte dos blocos tenham 3 estacas, pois esses blocos de 3 estacas, eles possuem boa estabilidade, rigidez e são mais econômicos. Como que eu sei qual é a quantidade de estacas que eu vou precisar para transferir a carga de um pilar para o solo? Então, quando eu já determinei essa carga de trabalho de projeto PE, eu consigo calcular esse número de estacas, que ele é calculado por 1/10 da carga do pilar dividido pela carga de trabalho. Esse 1/10, ele é referente a uma majoração de 10% na carga do pilar. Essa majoração, ela é utilizada para levar em conta o peso próprio do bloco de fundação. A gente tem aqui, né, a imagem de um pilar que transmite uma carga P que vem da estrutura e transfere essa carga P para o bloco de fundação. E esse bloco, ele distribui igualmente essa carga P para 2 estacas. E essas 2 estacas, elas trabalham com uma carga de projeto de valor PE, que aparece em amarelo na figura. A quantidade de estacas em um único pilar, ele pode variar, pode ser uma estaca, 2, 3, 4, 5 ou mais, sendo o modo de 3 estacas para um bloco de fundação o modo mais econômico. E quando a gente calcula esse valor N, pode ser que dê um valor quebrado, por exemplo, 2,6. Então, eu preciso sempre jogar para o valor inteiro mais próximo, acima, né, do valor que eu calculei. Então, no caso de 2,6, eu aproximaria para 3 estacas para transferir aquela carga P, né, para o solo.
deve-se levar em conta algumas observações em relação à escolha do número de estacas. Então, em princípio, deve-se trabalhar sempre com 3 ou mais estacas, para que o bloco de fundação tenha uma rigidez em relação aos 2 eixos ortogonais. O uso de 1 ou 2 estacas não é proibido, mas precisa-se de um elemento estrutural que confira uma rigidez adicional na direção mais fraca, como, por exemplo, a existência de viga baldrame ou viga alavanca. Quanto maior o número de estacas que eu calcular para um mesmo bloco, mais caro ficará para executar aquele bloco, devido à complexidade. E sempre que eu trabalhar com as estacas do mesmo bloco, eu tenho que trabalhar com a mesma carga de trabalho das estacas. Então, eu não posso, no mesmo bloco, ter uma carga de trabalho X e uma carga de trabalho Y. Então, eu trabalho sempre com as estacas no mesmo diâmetro e na mesma carga de trabalho. Pode surgir a seguinte dúvida: se a carga que vem de um pilar, eu distribuo ela para várias estacas, como que eu consigo, distribuir igualmente a carga parcial para todas as estacas? Então, como é feita essa transmissão do pilar para os elementos de fundação, que são as estacas? Para que a distribuição de cargas do pilar seja igual em todas as estacas, a gente precisa de um elemento de ligação, que faça a ligação entre a superestrutura, que é o pilar, e a fundação, que são as estacas. E esse elemento de ligação, ele é denominado bloco de fundação, que é um bloco rígido de concreto armado, que ele faz essa transmissão de cargas de forma igual para todas as estacas. Para que haja um comportamento uniforme na transmissão de cargas do bloco para as estacas, deve-se, para um determinado bloco, utilizar estacas de um único tipo e de idêntica capacidade de carga. Então, sempre que possível, deve-se procurar manter esse procedimento em toda a fundação, para poder evitar erros de execução. O formato, bem como as dimensões do bloco de fundação, ele depende da forma e das dimensões do pilar e também do número de estacas e como elas são distribuídas no bloco. Então, agora a gente vai ver quais são as dimensões e a distribuição das estacas de acordo com o número de estacas por bloco. A gente tem a disposição de como fica o bloco de fundação com uma estaca. Então, nessa figura da esquerda, a gente consegue ver que o centro de gravidade da estaca coincide com o centro de gravidade do bloco e que deve ser prevista uma distância mínima igual a 1 diâmetro da estaca entre o eixo da estaca e as faces do bloco. Na figura da esquerda, nós podemos ver uma vista lateral do bloco de fundação com a estaca. A altura do bloco não deve ser inferior a 2 vezes o diâmetro da estaca ou 40 centímetros. Então, deve-se adotar o maior valor entre esses dois valores, 2 vezes o diâmetro ou 40 centímetros. A estaca também deve penetrar no bloco pelo menos 10 centímetros. No caso de trabalharmos com brocas em que as cargas são menores, usa-se essa penetração de apenas 5 centímetros.
A armação da estaca deve penetrar no bloco em toda a altura do bloco, prevendo-se apenas um recobrimento de 3 centímetros na face superior do bloco. No bloco de fundação para 2 estacas, as mesmas exigências do bloco de uma estaca devem ser seguidas. Por exemplo, aqui, a distância do eixo da estaca até a face do bloco continua sendo do valor do diâmetro da estaca. A distância entre o eixo das 2 estacas é de 3 vezes o diâmetro. Para que o bloco de fundação tenha rigidez suficiente para não sofrer deformações de flexão, a sua altura deve ser maior que a de uma simples viga. Por isso, recomenda-se que o ângulo formado entre o eixo da estaca e o eixo do pilar seja de no mínimo 45 graus, respeitando essa altura mínima de 40 centímetros. Na situação de 3 estacas por bloco, a gente tem essa disposição. Na figura da esquerda, nós vemos qual é as distâncias que devem ser colocadas. Mantém-se entre eixos de estacas a distância de 3 vezes o diâmetro da estaca. A distância também entre o eixo da estaca e a face do bloco de 1 vez o diâmetro. E observa-se as distâncias na vertical que tem aqui entre o centro de gravidade do pilar, que coincide com o centro de gravidade do bloco, em relação aos eixos das estacas. As considerações feitas para os blocos de 1 e 2 estacas, elas valem também para esse tipo de bloco, principalmente quanto ao ângulo de 45 graus entre o centro de gravidade das estacas e o centro de gravidade do bloco. Deve-se apenas ressaltar a necessidade do centro de gravidade das estacas coincidir com o centro de gravidade do bloco. Outra maneira de distribuir as 3 estacas no bloco é colocando-as alinhadas. Então, você coloca uma ao lado da outra, observando essas distâncias da figura da esquerda. Esse tipo de disposição das estacas só é usado nos casos de pilares de divisa, e isso é feito com o objetivo de diminuir a excentricidade entre o centro de gravidade do pilar e o centro de gravidade do bloco, reduzindo o momento resultante. Quando é feito essa disposição, tem-se blocos mais altos, que consomem uma maior quantidade de material. A altura maior do bloco decorre da necessidade de se manter esse ângulo de 45 graus entre o eixo da estaca e o centro de gravidade do bloco. Na situação de 4 estacas para o mesmo bloco, mantém-se todas as observações anteriores. Então, a distância entre a face do bloco e o eixo da estaca é de 1 vez o diâmetro da estaca. E a distância entre eixos de estacas é de 3 vezes o diâmetro. E adiciona-se que a distância entre o eixo do pilar e o eixo da estaca é de 2,1 o diâmetro da estaca. Ou seja, seria metade da diagonal entre 2 estacas opostas.
Observa-se também a necessidade de um ângulo mínimo de 45 graus entre o eixo do pilar e o eixo das estacas, para determinar a altura do bloco. Há também as situações em que são necessários mais de 4 estacas por bloco. Essa não é uma solução recomendada, porque reduz a eficiência do conjunto e também devido ao custo elevado, né, para poder executar um bloco de fundação com essa quantidade de estacas. Então, sempre que possível, deve-se manter o número de 4 estacas, no máximo. Então, como que eu consigo, né, reduzir a quantidade de estacas? Eu aumento a capacidade de carga da estaca. Então, eu consigo trabalhar com um número reduzido de estacas para a mesma carga do pilar. Essas são as referências que foram utilizadas para essa videoaula.